Vamos lá. Boa noite para quem está entrando agora na live. Sejam bem-vindos. Hoje eu já vou começar a falar aqui conforme o pessoal vai entrando. Hoje o tema da live, eu acho que não foi assim que eu escrevi lá no anúncio, mas se a gente for resumir, seria a casa mostra pra gente que tem algo errado e a nossa casa também fica doente, né? Então não é só a gente que fica doente, a nossa casa também fica doente quando ela também acaba tendo que lidar com energias muito densas, muito complicadas. Esse é o tema hoje e até já vou começar a entrar um pouquinho no assunto. Eu não sei se é só comigo, mas acredito que não, porque já teve muitas pessoas que me chamou nos últimos dias conversando exatamente sobre como as energias do planeta estão um pouco mais pesadas, está acontecendo muita coisa e as pessoas acabam sentindo isso e de certa forma a espiritualidade da não-luz acaba encontrando brechas para poder nos atingir de alguma forma, né? E quando essas coisas vão acontecendo, né, essas brechas são abertas e eles vão entrando em contato com a gente e vai tomando conta, se a gente não consegue limpar essas energias, meio que a casa vai mostrando pra gente o que tá pegando, o que tá acontecendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, assim, isso a gente tá conversando muito lá no grupo, assim, quem tá lá no grupo do WhatsApp, com certeza já viu esse papo nosso lá, que... Ai, a live tá travando. Eita. Que tava rolando uma guerra, né, no mundo espiritual, nos outros planos. Essa guerra foi finalizada, né, assim, a maior de todas, assim, foi finalizada. Então a luz já venceu, assim, a espiritualidade da luz já está à frente no meio dessa guerra. Só que agora essas informações, né, esse espelhamento vem para o plano físico. Então agora começa a guerra aqui, né? Aquilo que foi solucionado no mundo espiritual tá vindo para o plano físico e a gente vai dar continuidade nessas coisas agora. E junto a questões relacionadas a karma, enfim, tudo isso está sendo mexido nesses dias. E o que acontece? Por conta, né, dessa... porque assim, vamos usar exemplo que eu acho que vai facilitar. A pessoa, ela tem alguma situação na vida dela, vamos falar que é karma, ou é algo que ela precisa ver, é coisa que ela precisa soltar. Enfim, tem alguma coisa na vida dela que o universo já está pedindo há um bom tempo para essa pessoa soltar, para essa pessoa finalizar, para essa pessoa deixar, seja pessoas, situações e tal, e a pessoa muitas vezes não está deixando ainda, né? Ou então são questões que ela ainda não conseguiu entender, ou são mesmo karmas de coisas que foram feitas no passado e agora a gente vai recebendo cobrança. Enfim, cada situação vai ser uma situação. Tudo isso está vindo agora, tá voltando com tudo, força total. E aí, claro, se a gente passa a viver situações desafiadoras, a gente vai notar isso, né, no nosso campo físico, e a gente vai começar a ficar mais debilitado, mais triste, às vezes vem uma doença, alguma coisa assim, e tudo isso auxilia para que o nosso campo vibracional venha a cair, né? Principalmente se a gente não consegue vigiar essas questões, né? Se a gente fica pensando muito no problema, se fica o tempo todo voltando naquela situação, ou se apegando muito nas coisas ruins que vão acontecendo, porque assim, uma coisa que a espiritualidade sempre me ensinou, assim, me mostrou. E, gente, eu nunca me apresento, mas lá no canal no YouTube tem os vídeos mais antigos lá, onde eu conto a minha história, como é que começou a questão da espiritualidade na minha vida. Aqui eu vou correr com as informações, porque é muita informação, e eu tenho medo de, dentro das 2 horas ou dentro da 1 hora, né, que é oferecida ali para poder passar essas informações, eu não consegui passar tudo. E além disso, a bateria do meu celular não tá lá muita coisa, assim. Então por isso que eu vou correr com um que é importante aqui. E depois, quem tiver curiosidade, saber minha história e tal,
Tem o link aqui do canal do YouTube, na bio do TikTok e nas minhas redes sociais, aí vocês conseguem as informações lá, tá? Então vamos lá. Então desde o início a espiritualidade já tinha me mostrado que a gente precisa ver os cenários com um olhar de, não é nem conformidade, mas um olhar de confiança. Então, se às vezes a gente está passando por alguma situação desafiadora, alguma coisa ruim, seja doença, seja questão de perda de alguém, né, falecimento, alguma coisa assim, pra gente não, claro que a gente vai ficar triste, não tem como dizer que não, né, tanto que um exemplo na minha vida, nesses últimos 5 anos, digamos, eu acabei perdendo muitos serzinhos importantes na minha vida, perdi meu pai, enfim, tive perdas também na minha vida, tudo isso me abalou, então não tem como eu dizer que também não passei por isso, e eu tô falando aqui porque eu não passei por nada disso, não, eu passei também, por isso que eu acho que eu posso falar sobre isso aqui, mas assim, a gente precisa viver o luto, sim, mas depois entender que era o tempo daquelas pessoas de ficarem na nossa vida, quando for situação de pessoas assim, né, ou de bichinhos, enfim. Se alguma coisa aconteceu de ruim, perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa negativa, é porque tinha uma lição a ser aprendida com aquilo, ou tinha um tempo certo para você ficar naquele local, e tinha um conhecimento, né? E aí está na hora de você ir, né? Encerra um ciclo naquele local, está na hora de ir para outro local, para dar continuidade no seu processo de evolução, porque tudo que a gente vive aqui, todas as experiências, são para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e tudo mais. E a gente precisa ter esse feeling para poder ver as coisas dessa forma e não ter essa carga tão pesada. Porque quando a gente acumula essa carga pesada, a gente fica com aquele pensamento negativo, fica o tempo todo remoendo ali o que aconteceu, voltando naquilo, você acaba atraindo de forma energética seres que já estão desencarnados, estão em outros planos, mas estão à nossa volta, né? Eles vêm de forma magnética ficar perto, né? E aí eles começam influenciando, dependendo de quem seja esse ser, né? Eles acabam influenciando sua mente de forma negativa. E essas influências, essas cargas negativas ficam no ambiente. E é sobre isso que a gente está falando, né? Eu dei essa volta toda para poder mostrar como que isso é mostrado ali no nosso ambiente, né? E assim, existe a comunicação do universo, então uma das formas é por essa comunicação do universo, mas não só essa, eu vou tentar ir por ordem aqui, mas eu sempre acabo colocando uma coisa na frente da outra, mas no final dá certo, vocês entendem no final. Vamos lá. Assim, é mais fácil visualizar essas questões quando a pessoa já tem uma mediunidade aberta, tá? Então é muito mais fácil porque ela vai sentir de alguma forma. Mas tem como notar também quando a pessoa não tem mediunidade aberta, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Boa noite, Renan, boa noite todo mundo, gente. Então vamos lá. Antes de passar por todo o processo aí, o início ali do processo do despertar espiritual, quando eu estava começando a abrir a mediunidade e tal, começando a ter clarividência, essas coisas, eu lembro que eu ia numa amiga, né, que morava no mesmo condomínio que eu estava fazendo alguns processos ali com ela, de cura, né, que ela me apresentou muito desse mundo espiritual, né, o universo ele vai mexendo as pecinhas ali, colocando a gente perto de quem precisa ser, né, quem faz a diferença na nossa vida. E eu lembro que sempre quando eu ia na casa dela, mesmo se as luzes da casa dela tivessem desligadas e só uma da sala ligada, eu ainda achava a casa dela mais iluminada, mais clara do que a minha, com todas as luzes ligadas. E eu ficava sempre sem entender. E eu sempre questionava, gente, mas por quê? Por que a sua casa é mais iluminada que a minha? Então, por aí já é um meio de você notar. Então, às vezes, você entra na sua casa e você sente ela escura, estranha. Por mais que todas as luzes estejam ligadas, você sente uma coisa estranha. E ainda voltando nesse assunto de mediunidade, até por isso que a espiritualidade pede para trazer, todas as pessoas vão abrir mediunidade em algum grau, tá? Então, essa sensibilidade para notar essas questões, as coisas acontecendo,
vai ser geral. Então, a questão da intuição, a questão da clarividência, a questão de facilidade com cura e outros tipos de mediunidade vai ser geral, tá, gente? Deixa eu não sair muito do tema aqui, deixa eu voltar. Porque às vezes eu vou escapulindo, quando vê eu já tô falando de outra coisa, né? Ok. Então, o fato da gente ver, às vezes, a casa um pouco escura, nossa, tem a ver, né? Assim, tem a ver com alguma coisa pegando ali. E assim, deu uma melhorada, porque aí eu comecei a fazer os processos que ela me ensinou, né? Na época, ela até me falou sobre a questão do Evangelho do Lar, mas aí vai de cada crença que cada pessoa tiver, não precisa ser essa em específico, mas a gente tem que trazer Deus para nossa casa. Tem que trazer o Criador, a espiritualidade de luz ali que a gente acredita, isso é fato. Vamos lá. Então, esse foi o primeiro momento ali, uma das primeiras coisas que eu notei. Outra coisa que a casa mostra muito é a questão de começar a quebrar muitas coisas na casa. E quebra mesmo de objetos, sabe? Ou quebra de objetos, ou quebra de coisas dentro da casa, né? Ou uma luz que tá queimando direto, ou algo, chuveiro que tá queimando direto, tá sempre acontecendo a mesma coisa, arruma, faz um monte de coisa, troca a fiação inteira, mesmo assim continua quebrando. E assim, gente, eu vou trazendo exemplos aqui, que eu acho que facilita também o entendimento. Então, para poder facilitar, tá? Vou trazendo aqui as situações para vocês também. E tá. Aí o que nesse primeiro momento, né? O que é que leva essas coisas para nossa casa? Como foi falado no início aqui da live, muitas vezes é a energia que a gente está vibrando no momento. Então, por resumir, muitas vezes é nós mesmos, sabe? Porque em algum momento, assim, claro que não tem como a pessoa ficar 100% de tempo na vida delas linda, maravilhosa, paz e amor. Não, vai ter momentos sim que a gente vai baixar o nosso campo. Mas se acontecer de baixar esse campo, a gente buscar uma forma de elevar ele de novo, sabe? Ou por banho energético, ou mudando a forma de pensamento, ou entrando em contato com a energia, né, ali da natureza. Enfim, tem N formas. Porque se a gente se mantém naquela energia por mais tempo, aí vai contaminando o ambiente. Então vai ficando isso parado ali, né? Vou usar exemplos. Já em outro cenário, já em outro momento da minha vida. Eu conto lá no canal que eu já sofri ataques espirituais demandados, né, magia e tudo mais. E na época que começou esses ataques, eu sentia, e isso é muito bom, todo mundo prestar atenção, gente, porque isso vai ser muito forte. A espiritualidade já me explicou que vai ser mais comum essa questão do cheiro, tá? Eu sentia um cheiro de podre, de coisa estragada, de coisa, sabe, podre na casa. Aí eu ficava assim, por mais que a casa estivesse limpa, que não tivesse nada de errado, eu ficava sentindo esse cheiro. Então, esse foi o primeiro sinal de que tinha alguma coisa. Aí depois, né, eu comecei, aí eu vejo, né, então tem a clarividência, então foi mais fácil para mim, porque logo eu comecei a sentir essa presença desse ser que ia lá, que ficava na casa. E aí, outro detalhe, olha só, começou a ter um vazamento no meu banheiro, próximo ao vaso. Gente, vazamento, na linguagem, eu não lembro se é no Feixuan, esqueci qual linguagem que é, mas vazamento tem a ver com descarte de energia dos moradores da casa, tá? Então, se tá vazando, se tá indo embora a água, tá perdendo energia. E essa energia pode ser tanto energia física mesmo da pessoa, como a energia dela de prosperidade, de financeira. Então, ela tá perdendo dinheiro. A pessoa daquela casa começa a perder dinheiro, sabe? Quando tá vindo muito vazamento. Isso vale para casa e também para estabelecimento comercial, quem tem empresa e tudo mais, tá, gente? Ok. Então, comecei a notar esse vazamento, comecei a notar o cheiro, começou a quebrar, só que assim, dessa época, na época que eu morava, porque naquele primeiro exemplo que eu trouxe pra vocês, que eu vi a casa escura, era uma outra casa, era quando eu morava com meu ex-marido, tá? Nesse segundo exemplo agora que eu tô trazendo, onde comecei a receber essas demandas de magia, já era a minha própria casa, não tinha mais vínculo com ele, tá? Então, a partir do momento que eu passei a limpar a energia da minha casa, parou as quebras de coisa e tudo mais. Aí foi, né, teve separação e tudo mais. E na nova casa,
Aí já era outro cenário, né? Só que aí nessa época começou de novo a quebrar muita coisa, né? E começou esse vazamento, né? E junto o cheiro, enfim, foi em N fatores. E o universo, ele vai mostrando pra gente as coisas acontecendo, né? Ok, aconteceu isso. Aí qual que foi a próxima coisa ali que rolou? Eu adoeci. Eu mesmo, meu corpo físico. Eu adoeci, eu peguei H1N3, fiquei muito ruim dessa gripe, tá? E nessa época eu não imaginava que tinha tanta coisa pesada sendo demandada, tinha muita coisa forte ali, pesada. Demorou um pouco assim para poder, a espiritualidade foi mostrando, sabe? Sim, ok, né? Eles mostram. Mas foi durante um tempo para eu poder descobrir. Aí quando eu descobri, eu comecei a fazer as limpezas energéticas, comecei a ver onde que estava o erro, comecei a vigiar e assim, magicamente, gente, o vazamento no banheiro sumiu. Eu não fiz nada, não chamei ninguém para poder arrumar. Desapareceu, tá? E assim, outro exemplo até, ainda dentro desse fator de quebras, né? Esses últimos dias a energia tá bem pesada. Não que tá pesada assim, principalmente para quem trabalha com espiritualidade, isso é geral, tá? Quem já faz trabalhos aí auxiliando outras pessoas tá sentindo bastante essa carga energética mais pesada, mas também as pessoas que estão passando por esses processos mais complicados de finalização de ciclo, acaba que é o tipo 80% ali da população das pessoas do mundo, na verdade, né, que já tá tendo que passar por algumas situações. E por conta, né, nós todos estamos conectados, então essa energia acaba ficando densa em todos, sabe? Então, tipo, se você mora com mais de uma pessoa na mesma casa, muitas vezes você tá ok, você não tá tendo tantos problemas assim, mas tem outras pessoas na casa que estão passando por problemas maiores, muitas dificuldades ali, querendo ou não, de alguma forma, todos estão conectados, aquilo vai te atingir, né? Então, pode te atingir, aí você consegue selar seu campo para que isso não te faça cair, e pode atingir a energia da casa. Mesmo que uma pessoa tente trabalhar essa energia, pelo excesso de gente pensando negativo ou excesso de coisas acontecendo, essa energia da casa pode cair. Então a gente tem que vigiar. Aí o que rolou? Na live da semana passada, quem participou da live viu, principalmente no início da live. Essa live, gente, eu ainda não consegui postar ela no YouTube. Que eu falei que eu ia postar ela lá, né? Não consegui. Porque teve muito problema, sabe? O computador deu problema. No momento da live teve a questão de uma vela que estava aqui acesa, explodiu, assim. Explodiu, que eu falo, trincou o vidro, até sai o barulho no meio da live, sabe? Então fez um barulho ali, eu tive que sair daqui da frente e ir lá apagar a vela, porque eu tava com medo de pegar fogo aqui. Porque, né, se ela poderia quebrar mais, não sei, né? Então, olha só, isso na live da segunda-feira passada. E desde a segunda passada, na verdade, eu acho que desde o domingo passado já tá bem complicado as energias, né? Não que a energia do planeta esteja complicada, o problema não é a energia do planeta. O problema é o excesso de problemas na casa que acaba gerando ali. E fora os seres que não querem que as informações sejam passadas, né? Junta tudo isso. Então teve essa questão com a vela. Para quem quiser ver como é que ficou, tá lá nas minhas redes sociais, tá lá no Instagram. Eu coloquei também aqui nos stories do TikTok, tem lá. Eu coloquei, postei hoje, né? Como que foi trincado ali o negócio da vela. E depois eu vou descartar essa vela, porque a gente não pode guardar coisas assim, tá? Eu só guardei pelo pedido mesmo da espiritualidade. Eles pediram para segurar, para poder mostrar para vocês. Antes da live, aí eu mostrei lá. E assim, além disso, para vocês terem uma ideia, eu tenho um tempo já que a minha mediunidade está abrindo, eu tô vendo muita coisa. Minha mãe, ela começou agora, há pouco tempo, e aí ontem, começou no sábado, na verdade, teve muita coisa pesada, né, aqui na casa, no sábado, e ontem ela começou a sentir cheiro ruim na casa. A porta do meu quarto, ela fica trancando sozinha quando tem alguma coisa pesada, né, no ambiente. Aí eu saquei, putz, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa pegando, né? Aí eu até brinquei, falei, nossa, a única coisa que falta agora para confirmar que a energia tá pesada mesmo é quebrar alguma coisa. Aí ela pega e me fala, não, mas quebrou um copo, quebrou do nada. Então olha só,
Falei, pronto, então não falta mais nada, mais confirmação. Porque é assim, né? É assim que funciona. Eles mostram, a casa mostra pra gente que tem algo errado. Então, barata, muita barata, do nada, barata brotando, sabe? Viva, por aí. Quando a barata começa a aparecer já morta, principalmente depois de se fazer já processo de limpeza espiritual no ambiente e você se apegar ali com a espiritualidade, começar a orar, rezar, enfim, fazer seus rituais, seja qual for, independente de qual religião, aí as baratas vão aparecendo já mortas. Aí, ok, quer dizer que a espiritualidade está dando um limpo ali, tá? Agora, se tá aparecendo barata viva, você tá vendo vultos na casa, tem coisas estranhas, a luz tá toda hora apagando, sabe? Tem alguma coisa ali, né? Porque a espiritualidade da luz, ela até pode, sim, movimentar algumas situações para chamar a nossa atenção. Mas eles nunca vão fazer nada para nos assustar, né? Se as coisas estão acontecendo dessa forma, tem algo errado aí. Então, é o momento de observar. E é por isso que se fala, né, que a casa vai ficando doente. Deixa eu ver o que mais. E assim, vai acumulando, gente. Se a gente não consegue observar bem no início ali, vai só acumulando problema. Aí, além de um vazamento, aí começa também canos entupidos na casa, né? E assim, isso pode ser tanto de influências negativas na casa, como excesso de pensamento negativo que acaba densificando o local, né? No caso de um entupimento, são pessoas da casa que estão com excesso de coisas guardadas que não deixam sair. Que elas vão só acumulando, deixando, guardando. Aí começa a entupir os canos da casa. É mais ou menos assim, né? Que mais que tem? Peraí, deixa eu só... Assim, 2 exemplos, tá? Do que rolou no passado. Quando eu fui mudar pra casa... onde depois que eu saí, separei e tal, e isso é muito bom se fazer, até uma dica espiritual. Sempre quando vocês forem mudar de uma casa para outra, não importa onde que seja, façam uma limpeza energética no ambiente antes de colocar suas coisas naquele local, tá? Para poder tirar qualquer energia que tinha naquela casa antes, tá? E quando eu fui mudar para a minha casa, né, depois da separação, eu fiz essa limpeza energética, eu fiz a limpeza com fogo, né, eu ia passando, né, uma defumação com fogo ali em todos os quartos, e assim, essa casa, depois que eu descobri, nessa época eu não sabia ainda, mas tinha um moço que era o pai de uma das meninas que morava na casa, que tinha morrido. Parece que ele foi morto, alguma coisa assim. Depois que eu fiquei sabendo da história. E assim, a menina, ela dormia num quarto lá, no quarto do canto. E aí a outra parenta dela, eu acho que a avó dela, dormia no outro quarto. E o que rolou? Quando eu fui fazer a limpeza dos quartos, no quarto onde a menina ficava, o fogo subia, né? Ele até tem uns vídeos lá no canal onde eu falo sobre isso. Acho que é no Despertar Espiritual mesmo, a playlist sobre o Despertar Espiritual. Subia o fogo, né? Fazia umas labaredas assim estranhas. Então, tinha uma energia pesada. Eu senti depois, com o tempo, que o ser, né? Esse ser, o pai dessa moça, ele ainda estava de perto dela, assim, e mesmo que ela não estivesse mais na casa, ele ainda ficou preso ali no ambiente daquele quarto, por isso que tinha essa carga pesada. Então eu fiz a limpeza com o fogo, eu fiz a oração e eu coloquei o meu altar nesse quarto, gente, para poder mudar totalmente a energia daquele ambiente, e mudou, melhorou, sumiu, sabe, a coisa negativa, pesada, eu não conseguia entrar lá antes de fazer a limpeza, a carga era muito pesada e eu passo mal, sabe, assim, se um local tiver com carga pesada, eu passo mal. Inclusive, ontem eu passei mal, né? Ontem um dos gatos da casa estava muito debilitado, assim, ficou o tempo todo dormindo, né? Aí eu já notei, putz, esse gato ele tá puxando energia. Ele tá puxando essa carga pesada, negativa toda pra ele, por isso que ele tá sentindo. Ele era um gatinho mais velho da casa. E aí o que eu fiz como limpeza, eu vou passar agora as táticas de limpeza também. Eu fiz uma defumação com folhas de manga seca. Foi a própria espiritualidade que me orientou sobre essa defumação. Utilizar as folhas de manga, tá? E eu passei essa fumaça, principalmente nesse gato em específico, que tava mais molinho.
E assim, mal terminei a defumação na casa toda, na hora que eu volto no ambiente onde o gato tava, ele já tava acordado. Pra vocês terem uma ideia como foi muito rápido. Ela tava tendo dificuldade de transmutar essa energia pesada, porque o gato transmuta, assim, ele consegue transmutar, mas se a carga negativa for muito alta, nem mesmo o gato consegue, sabe, assim, ele acaba adoecendo, ele acaba sentindo muito, ele não tem tempo de transmutar aquela carga negativa e se recuperar, né? E por isso até que às vezes as pessoas falam, ah, mas por que gato dorme tanto? Tá transmutando energia quando eles estão dormindo, sabe? Ok, então o gatinho tava mal, eu senti também, quando eu tenho contato com essas energias mais densas, a minha pressão cai, então eu tive queda de pressão, muito sono, muita moleza, me deu ânsia, assim, comecei a ficar enjoada, muito enjoada, e me deu um desarranjo intestinal, né? Aí esse foi a última tacada, tipo, pra mim ter certeza, não, isso aqui é mesmo coisa negativa, coisa pesada. E era pra mim já ter feito essa limpeza no sábado, só que no sábado a gente recebeu visita, não ia ter como eu jogar fumaça aqui em cima do povo. Aí foi feita a limpeza energética no domingo. E assim, hoje amanheceu todo mundo bem. Eu, o gato, sabe? Outra energia na casa, totalmente diferente, gente. Então, realmente a gente precisa fazer para poder limpar essas densidades, essas coisas negativas que às vezes chega na casa, chega, né, enfim, de várias formas possíveis. Chega com a gente de algum lugar, ou a gente atrai, enfim, né? Então, outro detalhe, né? Além das quebras, enfim, prestar atenção na quantidade de baratas, ratos. Ratos também é perda de energia, tá, gente? E normalmente rato tá associado mais ainda com questões relacionadas à magia, tá? Eles é uma forma de mostrar ali que tem uma espiritualidade muito pesada, muito negativa naquele ambiente e tá roubando sua energia. E quando rouba energia, não se engane de achar só que é questão de energia física, né? É energia também do dinheiro, é energia da abundância, tudo isso é retirado ali, tá? Ok, vamos lá ver se eu esqueci de alguma coisa. Ah, tá. Quando eu me mudei para a casa que eu tô hoje, aqui também era bem complicado, sabe? Não tinha o costume de se fazer nada, de limpeza energética, nem nada. Antes de mudar, eu cheguei a passar uma noite e eu via eles andando, sabe? Por conta da clarividência, né? Eu acabava vendo seres andando para lá e para cá. Num dos quartos aqui, eles ficavam falando, conversando a noite toda. Enfim, nessa noite eu não dormi nada. Foi bem complicado. Esse quarto onde eu estou agora era um dos quartos mais pesados da casa. Eu não conseguia nem entrar aqui, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia que não era só eu o problema, os meus sobrinhos também não dormiam nesse quarto, que antes esse quarto era para poder visita, dormir, enfim, eles não dormiam aqui, eles tinham medo, eles falavam que viam alguma coisa. Antes, meu avô também ficou aqui, então ele também tinha muito pesadelo, ele ficava vendo coisas, enfim, era um dos quartos mais assustadores, digamos, da casa, era o mais problemático. Então, o que eu fiz? Eu fiz selamento, tá, do quarto, de todas da porta, da janela, eu fiz, como é que fala? Com sal grosso. Os 4 cantos do quarto também foram selados, tá? Eu trouxe os meus guardiões pro quarto, que às vezes falam, mas Exu e Pombagira tem que ser do lado de fora da casa. Não, nesse caso, a espiritualidade me orientou, traz os guardiões pro seu quarto, eles precisam estar aí com você. Então, foi feito o selamento, né? Foi feito a solicitação deles aqui no quarto. E esse quarto foi limpo. Então, eu acho que esse é um dos quartos mais limpos da casa. É esse e o quarto onde, às vezes, a minha sobrinha dorme, que é quarto de criança também. É um dos quartos que mais recebe essa carga positiva na casa, tá? Então, assim, sempre que a gente for mudar para um local novo, né? Mesmo que esse local já seja habitado, faça uma limpeza energética, sabe? Proteja seu campo, principalmente no local que você vai ficar. O seu quarto ali é um dos quartos que mais precisa dessa proteção. E vigiar sempre, né? Vigiar
essa parte energética, né? E eu sei que é muito mais difícil quando a gente divide o ambiente com outras pessoas, é muito mais complicado a gente manter a energia daquele local, mas não podemos desistir, porque se a gente não fizer nada, aí sim, né, os seres tomam conta, igual nesse exemplo que eu falei agorinha, que eu entrava, né, eu nem consegui dormir à noite, porque a noite inteira era a maior barulheira, parecia que estavam tendo uma festa aqui na casa, sabe? De seres andando aí pra tudo que é lado, fazendo barulho, né? Nossa, parecia que tinha um monte de gente aqui. E não, tava só eu dormindo na sala. Então, era bem, sabe, sei lá, dependendo da pessoa pode até assustar, né? Pra mim, o plano espiritual e o plano físico, eles são equivalentes, assim. Eu não vejo diferença dos dois, então não é algo que me assusta. Mas se a pessoa, né, for mais ter medo, enfim, eu acho que deve ser bem mais difícil ficar em ambientes assim. Então, resumindo, gente, qualquer lugar novo que vocês forem morar, façam a limpeza energética. Aí a limpeza é dessa forma. Ou você, ou não, façam todas as opções, tá? Leide, não, mexe aí não. Façam um selamento dos 4 cantos com sal grosso, tá? Só que assim, de tempos em tempos tem que refazer esse selamento, não dá pra fazer uma vez e ficar pra sempre. Então, a cada 2 meses, cada 3 meses pode fazer de novo, dependendo da situação, né, ali do local. Outra coisa é a defumação. A defumação pode ser feita com guiné, pode ser feita com ervas de limpeza, tá? Variadas, mas pode utilizar o guiné. Uma das dicas que eu passei para vocês é a folha de manga seca, tá? Ela pode ser utilizada tanto para... Oi, Ana, tudo bom? Boa noite, chegou a tempo. Você chegou na hora certa, ó, bem no momento que ele tá falando de ervas. Ervas para limpeza e defumação, tá? Você que entende, qualquer coisa você me ajuda aqui para lembrar de mais alguma erva, tá? Então, a espiritualidade me ensinou, né? A folha de manga seca para defumação, ela tem esse poder de limpeza. Folha de boldo também tem esse poder de limpeza. O guiné, que é muito poderoso, é muito forte para limpeza. É só colocar ele para secar ali, até ele ficar bem marronzinho, né? Que aí você consegue pôr fogo e fazer essa defumação. Pois é, imaginei. Então, assim, gente, folhas de manga também serve para limpeza energética, tomando o banho ali, aquele banho, você toma um banho normal e utiliza as folhas de manga junto com a água, 1 litro de água. Eu costumo colocar 7 folhinhas de manga, tá? Verde, nesse caso é a folha verde para fazer o banho. E depois que finalizar todo o seu banho normal de limpeza, aí joga do pescoço para baixo, tá? A de manga. Mas existem inúmeras ervas que podem ser utilizadas para defumação da casa. Eu gosto muito da defumação, que é o meio mais fácil, mas não tem só esse meio, né? Tem pessoas que utilizam anil na limpeza do chão, que é uma ótima também. Limpeza da parede, né? Desmancha o anil, aquele azulzinho, num balde com água e vai passando esse pano na parede, principalmente nos cantinhos, para limpeza, tá? Então, são meios muito bons para poder se limpar a energia da casa também. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais algum. Pode ser que eu vou voltando em coisas que eu comecei a falar e depois eu volto de novo aqui, porque eu disparo a falar, mas tem coisas que tô anotado que eu esqueço, aí depois a gente tem que voltar de novo. Vamos lá. E assim, gente, até em exemplo para casa, né, onde eu estou hoje, depois que a gente começou a fazer esses trabalhos energéticos de limpeza, de defumação, eu comecei a fazer o evangelho, né, do lar aqui também, né, o selamento, muito importante os selamentos. Os selamentos, claro que quando tem muita gente na casa, às vezes alguém da casa não goste, não queira. É mais fácil quando é só a gente ou quando as pessoas da casa são mais tranquilas em relação a isso. Mas o selamento funciona assim. Pode ser feito com preto velho, tá? Aí, toda segunda você faz o cafezinho pro seu preto velho, acende a vela para ele, coloca um copo de água para puxar a energia. E isso que eu vou falar agora foi a própria espiritualidade que me explicou. Eu não vi em nenhum outro local,
tá? O que você faz? Com a vela na mão, pede licença, primeiro solicita, né, que os seus pretos velhos te auxiliem ali no selamento da casa, e aí, feita essa solicitação, aí você pega a vela e vai em cada uma das portas e as janelas da casa, faz o sinal da cruz e fala: eu limpo essa janela, sempre do lado esquerdo, que é o lado da limpeza, tá? Eu limpo essa janela no amor e na proteção dos meus pretos velhos e selo ela, aí vem do lado direito, que o lado direito é o lado de energização, enfim, e selo ela no amor e na proteção deles. Eu tô falando desse jeito, mas aí vocês falam do jeito que der no coração, sabe? Do jeito que for mais fácil para vocês. Mas o importante é fazer o sinal da cruz e fazer esse selamento, primeiro pro lado esquerdo para limpeza e depois o lado direito para selar ali, tá? Em todas as janelas e portas do lado de dentro, assim, as portas que dão acesso para fora, tá? Para fora. Aí, outra opção, isso sempre na segunda-feira, tá? Que o dia dos pretos velhos é na segunda. Ah, você tá falando coisa da Umbanda. Gente, assim, essas informações, eu não vou me apegar à religião, tá? Porque cada hora a espiritualidade traz alguma coisa de uma religião diferente. Porque, no final das contas, nós todos estamos falando do mesmo Deus, tá? Então não tem como falar, ah, preto velho é só da Umbanda, é só do Candomblé. Não, preto velho é de todos nós, sabe? Exu e Pombagira é só do Candomblé, é só da Umbanda. Não, é de todos nós, são os nossos guardiões, sabe? É eles que estão com a gente na linha de frente. Não tem essa de divisão por religião. E todas as religiões têm suas verdades. A gente tem que abrir a mente, assim, para pegar uma coisinha de cada religião. Todas as religiões têm muita coisa para nos ensinar, para nos mostrar, entendeu? Então, vamos lá. Então, cafezinho toda segunda com os pretos velhos. Outra coisa que eu faço, e é muito importante, porque são os nossos guardiões que vão na linha de frente guerrear com a gente, principalmente com esses seres que desencarnaram, mas ainda querem ficar aqui no nosso plano. Isso é verdade, né, Ana? Eles entendem muito. Assim, a gente tem prova todo dia que eles estão ouvindo as nossas solicitações e eles limpam mesmo a nossa casa. A gente vê a diferença que faz em nossas vidas, né? Então, vamos lá, né? Na segunda, a gente faz com os pretos velhos, tá? Principalmente com quem trabalha, quem faz os trabalhos com a espiritualidade, auxiliando outras pessoas, terapeutas, reikianos, todo mundo que faz trabalho com o mundo espiritual para auxiliar outras pessoas, precisa mais ainda vigiar. Porque quem tá na linha de frente aí na guerra espiritual também, né? Aí na sexta-feira, ou na segunda à noite, mas aí tem que ser à noite, aí a firmeza é com os nossos guardiões. Aí é o nosso Exu e nossa Pombagira. Todos nós temos os dois, tá? É a representação do sagrado masculino e sagrado feminino. Pode ser que a gente tenha até mais de um. Porque isso foi uma notícia que me veio há pouco tempo, eu não sabia. Mas pode ser que a gente tenha mais de um Exu e mais de uma Pombagira auxiliando, dependendo dos trabalhos que a gente for fazer, né? Aí, ok. Toda sexta-feira, à noite, a partir das 18 horas, acende uma vela, coloca um copo de água também. E, eu esqueci de falar, dos pretos velhos, deixa o copo de água e a vela queimar até o final e o cafezinho lá para eles até a próxima semana. Só na próxima semana, próxima segunda, você tira. Aí, outro detalhe, antes que eu esqueça. Olhou esse café? Se esse café tiver com muito bolor por cima, significa que tinha muita energia pesada na casa, ou essa energia é de sua mesmo, ou das pessoas da casa, de pensamentos negativos, de coisas negativas ali, ou então essa energia negativa são de influências que estão no ambiente, ou coisas demandadas, ou energia de inveja negativa e tudo mais, tá? Observa isso. E esse café e essa água devem ser jogadas fora, ou no vaso sanitário, na pia. Nunca em planta, tá, gente? Por amor de Deus, não joga nas plantinhas, não joga na terra para não contaminar, porque toda a carga negativa, todo o carrego, né, que fala, tá ali nessa água e nesse café. Aí joga fora, né, despacha isso, né, joga na pia ou no vaso sanitário, lava e faz novamente cafezinho para a próxima semana. Aí você tá firmando, né, aquela energia, aquela positividade na sua vida, tá? Tá, dos pretos velhos é assim. Agora, quando é para Exu e Pombagira, que são os nossos guardiões, aí é diferente. Você acende a vela,
a partir das 18 horas da noite. Não tem essa coisa, o povo fala que tem que ser do lado de fora da casa. Quando se fala que é do lado de fora, é porque eles vigiam a nossa porta de entrada. Então, por isso que se coloca a vela do lado de fora. Mas não é porque é coisa negativa, não. E outro detalhe. Não é necessário bebidas, fumo, essa coisa, não. Que normalmente eu acho que algumas religiões ensinam dessa forma. Que tem que colocar bebida, tem que colocar isso, aquilo. Não é necessário. Só um copo de água e uma vela já é o suficiente. E muitas vezes eles até preferem que seja só isso para não atrair outros tipos de energia ali que podem tentar confundir e pegar aqueles elementos no momento. Porque, por exemplo, se você tiver com uma carga muito pesada, você já vai estar atraindo, às vezes quando eu olho ali para cima é para olhar a vela vibrando, tá, gente? Você já vai estar atraindo algo negativo. Né? E se esse algo negativo, se você tiver com uma carga muito pesada, e se esse algo negativo for viciado ali em bebida, né, em fumo, ele pode dar um jeito de pegar aqueles elementos, em vez de ser para os seus guardiões, porque se você tiver com uma vibração errada, você vai atrair esses seres, né? E agora, quando você faz isso com água, seres que têm vício não vão ter interesse nisso, não vão querer saber de bebida, de fumo, nem nada disso. Eles não, sabe? Aí a água vai ficar, né? Mesmo que você tiver com uma energia mais densa, a água vai ficar ali para os seus guardiões, só para eles. A vela vai ficar só para eles, não vai ter perigo de algo externo pegar da energia desses objetos ali que está sendo utilizado, tá? Então, água, né, a vela acesa, você conversa ali com seus guardiões, tem orações específicas, mas é muito bom você mesmo conversar, você colocar esse sentimento para fora, pedir as suas proteções, pedir o auxílio, agradecer. Eu gosto muito de agradecer, eu nunca peço nada, eu já chego já agradecendo. Eu agradeço pelos livramentos da semana e como eles livram, assim, eu dou muito trabalho para a espiritualidade que me acompanha, porque é todo dia alguma coisa acontecendo e eles me livrando, me auxiliando. Ok, aí você pede o selamento da sua casa, tá? Aí, novamente, igual quando é com preto velho, só que dessa vez com os guardiões, você pega a vela e vai de frente para cada uma das janelas e portas da casa, mas pelo lado de fora, porque guardião eles guardam o lado de fora da casa. Do lado de dentro é os pretos velhos, do lado de fora é os guardiões. Aí faz da mesma forma, faz o sinal da cruz. Não tem problema, tem gente que fala assim, mas sinal da cruz não é com guardião. Gente, faz o que o coração de vocês sentirem. Aqui, pra mim, eles falam pra fazer o sinal da cruz, sim. Se vocês não quiserem fazer, não faz. Por quê? Porque a cruz, ela não é representação de algo negativo. Ela não é representação da morte de Jesus e tal. Que às vezes algumas religiões pregam isso. O sinal da cruz é a conexão com Ai, fugiu a palavra. Com o cristianismo, sabe? Com a crença de que existe algo maior, né? E, né, com Sananda, né, o nosso protetor que veio aqui com essa roupagem. Ai, peraí, deixa eu só terminar a frase, eu vou te responder. Eu não sei, o número 3, como funciona a pergunta. Agora eu vou te responder. Então, é essa conexão com Sananda, tá? Com Sananda, não é com cruz, com nada negativo, né, nem nada do tipo. Deixa eu ver, eu não entendi. Oi, como funciona a pergunta? Qual pergunta? Tô olhando aqui as outras mensagens, mas eu não achei. Você quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, tá? Eu vou ir falando aqui, mas aí você pode mandar a pergunta que a gente responde, tá? Enquanto isso, eu só vou falando para não perder o raciocínio. Pode fazer sim, pode fazer sua pergunta. Não tá aparecendo seu nome pra mim. Pode fazer sua pergunta. Então tá. Fez isso em todas as portas, todas as janelas. Se tiver alguma janela difícil de alcançar, só mentaliza ali, só pensa naquela janela ou naquela porta que tá difícil de alcançar ali para fazer o sinal da cruz. Mas aí você faz isso, faz o sinal da cruz, né? Do lado, aí fala, eu selo essa porta no amor e na proteção dos meus guardiões, limpo de toda negatividade e selo no amor e na proteção dos meus guardiões, do mesmo jeito que foi feito com o preto velho. A live de tarô
pode fazer uma pergunta. É live de tarô? É isso? De baralho? Não especificamente. A gente está conversando aqui, mas se você tem alguma dúvida sobre alguma carta do baralho, pode ser que eu saiba alguma coisa, que eu entenda um pouquinho também, né? E pode ser que a espiritualidade queira dizer alguma coisa. Mas nesse momento a gente está falando de como que a nossa casa mostra pra gente que ela que tá com um problema, que a gente tá tendo ataques espirituais, energéticos, que a gente tá tendo algumas questões ali ruins dentro da casa. E ela pode até ficar doente por conta disso. Quero perguntar sobre meu ex. Pode. Quem sabe a espiritualidade responde. Qual que é a sua dúvida? A gente vai conversando aqui. Aí você pode mandar a sua dúvida, tá bom? Vamos ver qual que é, se eles querem falar alguma coisa também, se tem alguma informação. Então, tá. Os guardiões, é muito importante a gente fazer isso, tá? Toda sexta-feira. E aí, toda sexta-feira mesmo assim. Aí tá, você deixou a água lá, deixou a vela queimando, depois que faz o selamento de toda a casa. Ah, gente, faz o selamento de vocês também, já ia esquecendo. O selamento da gente, como que funciona? É em todos os chakras. Você vai passando no chakra coronário, faz o sinal da cruz, esquerda e direita, da mesma forma. Eu selo o meu chakra coronário no amor e na proteção dos meus pretos velhos, ou dos meus guardiões, aí limpo de toda negatividade e selo no amor e na proteção deles. Passa em todos os chakras, tá? O coronário, o do terceiro olho, o laríngeo. Muito importante esse chakra que tem bem aqui atrás, que eu não sei o nome dele, mas é onde se tem conexão, né, com o mundo espiritual. E às vezes quando a gente recebe alguma carga negativa ou com alguma coisa que quer nos influenciar, eles vêm nesse chakra, tá? Então você sela esse de trás também. O cardíaco, tá? O chakra do plexo solar e o humeral, que fica aqui atrás nas costas. E o umbilical e o básico. Faz isso em todos e depois em você todo para selar, tá bom? Vamos lá. Meu ex, depois de muitos anos, perguntei à minha tia por mim. Hoje quero saber por quê. Uai, assim, a gente está passando por um momento de encerramento de ciclos. Até a gente falou isso no início da live. Então, tudo que não foi solucionado ainda, que ainda tem alguma coisa para poder ser finalizado, tá voltando. E a gente também está sendo testados novamente para poder ver se as situações realmente foram finalizadas na nossa vida, se está tudo ok. Então, como que funcionam esses testes? Ou, não sei o que aconteceu na época aí que você terminou com seu ex e tal. Perguntou minha tia por mim, hoje quero saber por quê. Depois de muitos anos, né? Provavelmente depois de muitos anos que vocês se separaram, né? Então, a espiritualidade quer saber se você realmente esqueceu de vez essa pessoa. Aí ela pega e faz isso, manda aquela pessoa de novo, volta aquele ciclo, para poder ver como que você reage em relação daquele ciclo. Se você realmente esqueceu, se você realmente vê aquela pessoa, porque eu não sei o contexto todo da história, se era um relacionamento tóxico, se não era, como que você reage se for um relacionamento tóxico com aquela situação, se ainda ficou alguma coisa mal resolvida, se precisam conversar sobre algo. Então, eles mandam de novo aquela pessoa para sua vida, para poder ver como é que tá, como é que funciona. Aí, se tiver tudo ok, por exemplo, se você não tem ali um problema de amor próprio, né, assim, você ainda não tem um apego por essa pessoa, e aí ela volta e você consegue não ter esse apego, sabe, só deixar a pessoa aí, perdoa-te, deixa, vai com Deus, tipo assim, significa que você tá bem trabalhado nesse amor próprio, né? Você não tem esse apego mais por essa pessoa. Aí se finaliza aquele ciclo, aí ela não volta mais pra sua vida. Aí dali pra frente vai ser novas pessoas, nova vida, novas situações, tá? Então pode ser isso, pode ser mais um monte de coisa. Mas provavelmente é aquilo que a gente tinha falado antes, mais no início da live. Ciclos precisam ser finalizados, né? A gente está no final ali dessa questão kármica também. Então, se esse caso aí, se for uma questão kármica na sua vida, ele vai voltar para poder ver se você conseguiu resolver essa questão. E aí são esses testes que o universo está mandando nesse momento para finalizar tudo, porque esse é o momento de encerramento de ciclo.
né? Se a gente não finaliza as coisas agora, vai ficar muito difícil. Na verdade, eu acho que a espiritualidade nem vai permitir que não se finalize. Vai se finalizar por bem ou por mal, né? Ou você finaliza ou sua vida vai ficar cada vez mais complicada. Mas eu não sei qual que é o contexto, né? Qual que foi o peso que esse ex teve pra você? Como que terminou esse relacionamento? Foi um relacionamento tóxico? Se for, a espiritualidade está querendo ver se você realmente largou esse relacionamento tóxico, se você ainda tem apego. Se não foi, será que vocês ainda têm alguma coisa, né, para fazer ali juntos, né? Se ainda tem algum apego, enfim, são N questões, não dá assim pra gente saber, né, tudo aqui que pode ser. Mas, em resumo, é isso. A gente está vivendo, ciclos estão sendo repetidos. Então, situações que a gente pensou que já estava resolvida, pode voltar para nossa vida. Isso é geral, tá, gente? Todo mundo tá passando por alguma situação assim, sabe? Alguma situação que tá voltando para poder ver se a gente realmente resolveu aquilo dentro de nós. Eu posso até usar um exemplo da minha vida, só saindo um pouquinho do tema, mas bem rapidinho, porque eu acredito, a espiritualidade tá pedindo para falar sobre isso, é porque vai ajudar outras pessoas. Eu tive um problema sério com depressão, tem vídeo lá no canal explicando sobre isso. Lá acho que foi em 2007, eu acho que foi 2007, 2006 por aí, ou 2005, não me lembro muito bem. Cheguei ao fundo do poço, né, vivi assim, emagreci demais, era uma morta-viva praticamente, tinha perdido a razão de tudo, não via sentido nem mesmo na morte, para você ter uma ideia de como que ficou complicada a minha vida. Você não tem carta baralho para ver a minha pergunta? Não, eu não utilizo cartas. Aqui é só mesmo, sou só canal espiritual. A live, todos os conteúdos aqui do TikTok é para poder passar as informações canalizadas que a espiritualidade pede para passar e os exemplos do que foi acontecendo com a minha vida e como a espiritualidade me ajudou nessas questões. Então tá, eu passei por um momento bem complicado, mas eu consegui sair do fundo do poço, sabe? Assim, eu consegui ir escalando ali e consegui sair. Em outros momentos da minha vida, a depressão, às vezes, ela tenta voltar, sabe? Ela tenta vir de novo, ela tenta fazer bagunça na sua mente de novo. Mas aí, mesmo que em algum momento eu começasse a querer cair, eu voltava e conseguia sair daquilo. E olha só o que aconteceu. Nesse momento que a gente está nessa repetição, ou finalização de ciclos, na semana retrasada, se eu não me engano, eu comecei a sentir de novo a mesma coisa que eu senti lá em 2007, 2006, sei lá, querendo me levar de novo para aquele fundo de poço, querendo de novo me levar para aquela coisa negativa. Olha só. Aí, como assim, quando você cai no fundo do poço, você aprende a sair, né? Você aprende a escalar e sair daquele local. E depois que você aprende, você não esquece mais. Então, mesmo que você caia de novo no fundo do poço, você já sabe como sair. Ou às vezes, quando você está caindo, você já se agarra em alguma coisa e já consegue sair, né? Então, foi um teste da espiritualidade também, para poder ver como que eu estava trabalhada nisso. Se eu realmente já estava tudo ok, ou se eu ia afundar de novo em algum momento, ia acontecer alguma coisa e ia me deixar afundar. Sabe? Então é assim que o universo está funcionando nesse momento. Ele faz as coisas voltarem, né, para as nossas vidas, para poder ver se a gente realmente aprendeu a lição com aquilo, se a gente realmente está ok naquelas questões. Aí se não tiver, aí vai mais um tempo de teste, vai algumas coisas mais acontecendo. Vamos voltar para o assunto da live, que já mudou demais, né? Vamos lá. Ver se eu não esqueci de nada. Olha, gente, tem 2 bichinhos que podem aparecer na casa da gente. Né, esses testes são muito, assim, agora então tá incrível, né? Parece que a gente tá sendo testado quase todo dia na mesma lição para ter certeza que a gente aprendeu mesmo. Se a gente consegue sair do fundo do poço, do poço, se a gente tá tudo ok, né? Eles estão fazendo esses testes, assim, demais. Por isso que as pessoas estão tão perdidas. E às vezes elas estão tão assim confusas com situações que já estavam resolvidas na vida delas. Isso também vale questões de saúde, não só emocional, tá?
questões físicas também. Talvez você teve um problema, sei lá quanto tempo atrás, aí o problema físico volta agora de novo, né? Vou usar um exemplo mais pesado, né? A pessoa teve um câncer algum tempo atrás, solucionou, curou, tá tudo ok. Aí agora, do nada, o trem volta de novo, né? Aí para poder ver se você tá ok, para poder fazer as limpezas daquilo que precisa ser limpado, para poder ficar livre de vez daquele câncer. Então, são N motivos, N coisas acontecendo. E é por isso que acaba ficando também a energia um pouco mais pesada dos ambientes, né? Porque a gente precisa trabalhar para não deixar o nosso campo cair, né? Até uma dica que eu dou é: se apegue à energia das crianças, gente. E quando eu falo crianças, é criança mesmo, os pequenininhos. Quem tem crianças por perto, melhor ainda. Mas quem não tiver crianças, tenha a São Cosme e Damião, né? Que a gente até tá nesse período agora, né? Bem no período de São Cosme e Damião. Acho que vai entrar agora em outubro. Tem as musiquinhas, né? Até no Spotify tem essas musiquinhas, tem no YouTube também. Então comecem a ouvir essas músicas, que é ponto para Herê, ponto para São Cosme e Damião, enfim. Vocês veem como que muda a energia, porque é o jeito de cantar das crianças. Assistam coisas engraçadinhas, fofas, que vão melhorando a energia da gente. Tudo isso ajuda nesse momento, mas não se afunda naquela energia pesada, não se afunda na dor, remoendo as coisas ruins que tá acontecendo. Não tô falando que é coisa, eu tô sofrendo aqui, você quer que eu fique sofrendo? Não, eu sei que é difícil, cada pessoa tá passando por uma situação pesada, mas se a gente ficar se apegando nas situações, se a gente ficar o tempo todo focando, a gente só vai se afundando cada vez mais. Gente, outro detalhe, esqueci de falar, acho que umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, antes desse boom, assim, de coisa rolando, que foi mais pesado, olha o que aconteceu. Um espelho caiu aqui em casa. Espelho, vocês sabem como é que é fácil para quebrar, né? Ele caiu de uma altura, sei lá, eu acho que deu 1 metro mais ou menos, e não quebrou. Olha só, nessa semana que esse espelho caiu, a energia estava mais tranquila e não quebrou. Então é a prova que só quebra quando é mesmo para dissipar a energia. E esse que é o motivo, sabe? As coisas quebrar, copo, prato, enfim, as coisas quebrar na casa é para dissipar a energia negativa. E assim, eu até falo lá no canal, na outra casa que eu morava com meu ex-marido, o negócio era tão pesado, que quando não tinha nada de vidro para quebrar, quebrava coisa de plástico. Gente, eu consegui quebrar uma topoé. Não me perguntem como, mas eu consegui. Pra vocês terem uma ideia, tanto que a energia lá era tensa. Eu pensava que eu era o problema, mas não. Quer dizer, era eu também, né? Mas assim, não era só eu o problema, porque não era só eu que morava na casa. Então a energia densa ali do local fazia as coisas quebrarem. Tá, eu tenho minha parcela de culpa também, mas não era só eu, tá? Vamos lá. Vamos... onde que eu parei aqui? Gente, tá. Tem alguns bichinhos que aparecem na casa da gente que não é coisa negativa não, sabe? Assim, que não é representação de coisa negativa. Mesmo jeito que a espiritualidade, o universo mostra coisas negativas na casa, eles também mostram coisas positivas, tá? Então, se você tá vendo lagartixa na casa, significa limpeza, tá? Então, as lagartixas, elas já limpam, elas já pegam moscas, bichinhos e tal. E a mosca também é uma representação negativa, tá? Se a casa tá limpa, tá dando mosca, tá errado também. Então, a lagartixa é uma representação da espiritualidade positiva, que tá limpando o local, tá? Sapinhos também. Sapinhos, eles têm as duas conotações. Pode ser positivo, pode ser negativo. Porque o sapo, ele come muito, porque já teve mais de um significado pra mim. Aí, nessa hora, vai a intuição, né? Mas o sapinho, ele come os como é que fala? Barata, esses bichos que são a representação de coisas negativas. Então, se ele tá no ambiente e tá representando, aparecendo ali, limpando, comendo esses bichos, então é algo positivo, sim. Quer dizer que a espiritualidade da luz está limpando aquele ambiente e eles mostram com esses bichinhos. Vamos lá, o que mais? Aranha também, tá? Aranha também é significado positivo. Mas assim, para poder ter mais certeza ainda, pesquisam no Google, né? Se você viu o animalzinho, o que quer dizer aquele animal. Se tiver alguma dúvida se a intuição não tá 100%. Tá? Que aí a primeira resposta que aparecer é a resposta para você.
Vamos lá. E assim, para quem quiser mais informações sobre a comunicação do universo, tem os vídeos lá no canal explicando, tá? Ixi, a bateria do meu celular tá indo embora. Vamos ver, mas vou correr aqui que vai dar tempo. Então tem os vídeos lá no canal explicando, na playlist Comunicação do Universo, depois eu vou colocar mais vídeos lá. Então tem essas informações lá também, tá? Vocês podem, e tem um link na bio aqui do TikTok. Tá. Então, voltando na parte estrutural, né? Se tá tendo casos repetidos de entupimento, se tá tendo vazamentos, né? Como foi falado, portas e janelas quebrando. Gente, o significado de portas e janelas quebrando, estragando, dando algum problema, quer dizer que tem coisas invasoras querendo entrar na casa, tá? Mas vocês pesquisam, pode aparecer outro significado também, mas o principal significado é esse. Tem coisas querendo invadir ali a residência, querendo... Ou tem já pessoas ou espiritualidades negativas sabe, adentrando ali naquele local. Então, portas e janelas dando problema, normalmente é esse significado. Vamos lá. Mofo, gente. Mofo também significa espiritualidades pesadas no local. E mofo normalmente são nos cantinhos, né, que vem. Por isso que se fala que é bom passar anil nos cantos da casa. Mas se você tiver muito mofo na casa, principalmente em um ambiente que nem era para ter mofo, porque não é tão úmido assim, também tem a ver com coisas negativas ali no local, tá? Vamos ver o que mais. Olha, outra coisa que se pode ser feito, isso é muito bom fazer quem tem ambiente comercial, tá? Coloca num local escondidinho, próximo da porta, um copo com metade de sal grosso e metade de água. E deixa no ambiente, porque tem muita entrada de gente, né? Pode fazer isso, ou então você faz uma cumbuquinha com sal grosso e uma pedra de turmalina, ou então carvão. Tem essas duas opções. E deixa nesse local ali, no local mais escondidinho, mais próximo da porta de entrada. Por quê? Vai puxar essa energia densa, tá? Em ambiente comercial, normalmente é no máximo umas 2 semanas que aguenta ali sem problema, sabe? Se o ambiente estiver muito pesado, o sal grosso da cumbuca ali, né, vai ficar úmido, tá? Ficou úmido, já tira. Já descarta no vaso, joga fora. E a pedra, coloca para ser energizada ou numa... Ai, gente, como é que é o nome daquela pedra lá que serve para limpeza? Que ela limpa as outras pedras? Eu esqueci o nome dela, cristal lá. Ou então no sol, pode ser colocado também no sol, ou então na lua, tá? Sobre a lua, de um dia para o outro, que também energiza e limpa. Tem essas 3 opções. A pedra eu esqueci o nome dela, tá aqui na minha cabeça, não vem, não consigo lembrar. Mas pode... Isso, selenita, isso mesmo, Ana. Obrigada por me ajudar. Então deixa a pedrinha de um dia para o outro em cima da selenita para limpar. Joga esse sal grosso fora, tá? E aí coloca o novo, no outro dia quando a pedrinha estiver já limpa, né? Ali na selenita, ou no sol ou na lua, você coloca e deixa ali mais umas 2 semanas, né? Ou até o sal ficar muito úmido. E no caso do sal grosso junto com a água num copo, se esse sal começar a supitar, e supita mesmo, tá, gente? O negócio sair pra fora ali, a água só formar uma crosta assim do lado de fora desse copo, já descarta também. Lava, joga esse conteúdo fora, né? Lava esse copo e coloca de novo para deixar mais um tempo ali até o negócio supitar. Se caso não supitar, não tiver nada, com mais ou menos para comércio, né, com 2 semanas já pode tirar, tá? Pode fazer isso também para casa, dependendo ali de como tiver a energia da casa, também é uma boa forma de proteção. Assim, eu tô passando muitas formas e para falar a verdade eu faço todas elas, porque, né, às vezes o negócio é meio pesado. Para quem trabalha com espiritualidade também é bom fazer todas elas. Mas aí vocês podem escolher uma ou outra, tal, se for mais tranquilo, né? Mas são várias dicas que a gente pode fazer. E cuidar da nossa energia também, com o banho
de guiné, ou banho de boldo, banho de manga, né, da folha da manga, que foi falado agorinha. Banho de pipoca também serve para essa limpeza. Então são vários banhos que a gente pode fazer ali para poder limpar as nossas energias dessas cargas negativas. Vamos ver aqui mais. Olha, assim, é muito bom a gente ter pelo menos um dia de conexão, assim, maior. Claro que é bom a gente rezar, orar, enfim, fazer nossas conexões com a espiritualidade todos os dias. Mas é muito importante a gente ter pelo menos um dia ali num ambiente para conversar ali com eles, sabe? Ou seja, no culto no lar, né, no Evangelho do Lar, que é esse exemplo que foi falado, ou seja, um dia ali de um momento de oração, né, que vocês ficam num ambiente para poder fazer essa oração, essa conexão. Ou tem um altar, né? Quem quiser, quem puder, tem um altar em casa. Um altar não precisa ser algo muito grande. Por exemplo, eu tenho um altar aqui no quarto. Eu tenho 2 altares. Um que fica num outro quarto, tá? Que tem todas as espiritualidades. Ali tem uma representação de cada uma delas, tá? E o altar é uma representação, tá bom, gente? E eu tenho aqui no quarto que foi a própria espiritualidade que me pediu para trazer esse altar para o quarto, que foi feito para a egrégora angélica que toma conta, sabe? Foi uma solicitação deles. Então, a única coisa que tem nesse altar é uma coisinha para colocar incenso, a vela, tá? O que mais que tem ali? Só a coisinha do incenso, a vela. E tem 3 penas. O que são essas penas? Essas penas foi a própria espiritualidade que me deu. Eles me mandam muito penas para confirmar. É um tipo de comunicação do universo para confirmar essa conexão com eles, assim, principalmente quando é coisa grande. Quando eu falo coisa grande, é tipo assim, vai ter coisa muito relevante para acontecer. E eu preciso entender que eu não tô sozinha para enfrentar aquela barra, mais ou menos assim. Aí eles me mandam as penas para poder mostrar que eles estão comigo, tá? E aí, dessas penas, das várias que eles me dão, nossa, eles me dão pena, assim, quase todo dia, assim. Sempre quando tem alguma coisa mais pesada para acontecer, eu acabo recebendo alguma pena de presente. E às vezes elas caem voando na minha frente, gente, é muito engraçado. E aí, eu peguei 3 dessas, as 3 maiores, assim, e coloquei no altar, como representação dos 3 arcanjos principais, assim, que mais tem a ver com esse trabalho que é feito, que é o arcanjo Miguel, arcanjo Rafael e arcanjo Gabriel, tá? Então, tem a representação dos 3, mas esse altar é para toda a egrégora angélica que toma conta aqui, que auxilia nas informações que a gente passa na live, na proteção, enfim. Para quem tem curiosidade, os trabalhos que são feitos aqui, as informações que são passadas, é por conexão com a fraternidade branca, tá? Então, todas essas informações têm conexão com a fraternidade branca e com Metatron, tá? Então, Metatron também é um ser angélico, né? Um dos mais, dentro das hierarquias, um dos mais fortes que existe ali, né? Mas, não é nem forte a palavra, mas que está numa elevação, né? Ali nos planos. Então, é ele, junto com a fraternidade branca, toda a fraternidade branca, que toma frente aqui nas informações que são passadas para vocês, tá? Então, por isso tem essa necessidade. Eles me pediram esse altar no quarto, foi feito para poder trazer eles para cá, né? E a vela vibrando ali para confirmar. E eu tenho outro altar lá embaixo. Mas assim, o altar é isso, sabe? Se você tiver uma vela ali, mais a intenção, né, de fazer oração naquele cantinho todo dia, se você quiser enfeitar, colocar uma florzinha, mais alguma coisinha, pode colocar. Mas só de ter um cantinho para você fazer a sua oração, já é esse ponto de conexão com o mundo espiritual, tá? Para quem não utiliza vela, porque tem algumas religiões que não aceitam a vela, né? Então, coloca um copo de água, né? Esse copo de água pode ser para puxar, né? Aí você coloca como intenção para puxar qualquer negatividade. Ou é um copo de água que depois da oração você vai beber. Mas deixa isso bem claro antes de finalizar a oração. Não, esse copo de água é para ser, né, energizado para que eu possa beber aqui no final, né, da sua oração. Enfim, conversa com a espiritualidade. Não precisa de orações prontas, decoradas. Não precisa. Conversa como se fosse uma pessoa mesmo.
eu tenho um vínculo muito forte assim com o mundo espiritual, eles são muito próximos para mim. Às vezes eu acho que eu tenho mais facilidade de conversar com o mundo espiritual com as pessoas, do que com as pessoas mesmo. E é bem dessa forma, sabe? É muito perto ali, a gente conversa de uma forma muito tranquila. E eu falo o que vem mesmo no coração, eu falo, eu choro, eu ajoelho. Eu dou minhas birrinhas às vezes também. E é assim que a gente vai ter nessa conexão. A espiritualidade quer a gente perto deles, não quer ninguém longe não, sabe? Não precisa ter muitas regras para poder se conectar, não precisa ir lá na igreja, ou lá no centro, ou lá no terreiro. Não, você consegue fazer essa conexão da sua casa também. Se sentir no coração que deve ir, vá. Mas em casa a gente também consegue fazer essas conexões, né? E é isso. Acredito que é isso. Não esqueci de nada. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode fazer. Tá no finalzinho aqui a bateria do celular, mas eu acho que a espiritualidade tá botando a mão, porque tá durando mais também. tá aguentando mais do que eu imaginava que ia aguentar, né? Até finalizar. Oi, Raquel, boa noite. Sim, Raquel, eu não vi sua pergunta. Tem como você repetir para mim? Deixa eu ver aqui se eu volto e consigo achar. Não tô achando. Gabriel anda traindo Yasmin, Raquel contra garota. Não sei. Não sei quem é Gabriel, não sei quem é Yasmin. Não, nesse caso, eu não sei. É porque aqui, assim, a nossa live é de conexão com a espiritualidade, mas não é para tirar. Eu acho que talvez ficou confuso, né? Achou que era sobre tiragem de cartas, alguma coisa assim. Mas não é, a gente tá falando sobre como fazer a limpeza energética do nosso ambiente. E nesse caso, eu não sei quem que você é, do Gabriel, nem da Yasmin, não ficou bem por cima, assim, só veio a pergunta, né? Aí, se caso o Gabriel for seu namorado e você tá achando que ele tá te traindo com a Yasmin, conversa com ele, sabe? Vai lá e conversa, olha, e aí, você tá me traindo mesmo? Você tá, né? Vai e bota a pessoa na parede. Se é que normalmente as pessoas meio que dão uma escapulida, vai falar que não. Aí, se caso você não achar, vai muita intuição. E ouça a sua intuição nesse momento, porque a gente está num momento do planeta, foi o que a gente estava falando no início da live, que a nossa mediunidade está abrindo. Então, todos os pontos dessa mediunidade estão abrindo. Se a gente deixar um pouquinho o ego do lado e ouvir o que o nosso coração diz, a gente vai conseguir respostas. Então, no seu coração, você conhece essa pessoa, é o seu namorado, enfim, você está sentindo que ele está te traindo, está acontecendo alguma coisa, começa a ficar mais observando, né? Observa o comportamento, observa o que essa pessoa está fazendo, observa, eu falo observar, mas não é ir lá futricar no celular da pessoa não, tá, gente? Observa o que ela tá fazendo na vida dela. Se ela mudou o comportamento nos últimos dias, se ela tá mais distante, né? Enfim, vai observando como que ela tá reagindo com você, como que ela tá fazendo. Se caso... Aí vem mais a bateria tá quase no fim, vou responder rapidão. Se caso ela mudou muito o comportamento mesmo... se você começa a colocar ela na parede, ela escapole demais, busca provas e aí sim você bota ela na parede de vez, né? Você pega e fala, ó, eu vi isso, eu sei disso, eu sei tá acontecendo tal coisa. Você vai continuar negando que não é? Aí é bem mais difícil, né? Porque afinal você tem provas na mão, né? Mas eu nem sei se o Gabriel é seu namorado ou não, ou se é só uma curiosidade, não sei. Mas eu, no seu lugar, eu faria isso. Eu ia começar a observar o comportamento da pessoa. Peraí, essa pessoa, ela sempre agiu comigo de uma forma. E agora ela tá mudando o jeito dela, né? Ela tá mais distante. Por que ela tá mais distante? Aí você começa a olhar as redes sociais, né? Vai olhando ali o que a pessoa tá fazendo. Vai conversando com pessoas próximas dessa pessoa, se tiver amigo comum, né? Ver o que
Mas não já de cara, eu acho que fulano tá me traindo. Não, vai vendo o que as pessoas falam. Fala, fulano tá meio distante. O que será? Será que tá muito preocupado? Vai investigando a vida da pessoa, né? Vai buscando informações ali, que aí... E vai pelo seu coração também. Mas uma coisa é fato, Raquel, né, seu nome. Se o relacionamento já tá tão cheio de desconfiança, se tá tão complicado as coisas, será que compensa mesmo ainda continuar um relacionamento assim, né? Será que a gente tá nesse momento de encerramento de ciclos? Será que não é o próprio universo te mostrando alguma coisa, né? Tem muita coisa que tá vindo até por sonho. Será que não tem? Presta atenção nos seus sonhos, pode ser que você tenha resposta. Tem até uma tática, vou deixar até de dica aqui, muito boa para quem quer receber respostas por sonho. Pega um copo de água, pode ser só a metade do copo, tá? Faz uma oração, o Pai Nosso, que é o comum, né, do que Jesus, né, ensinou. Faz o Pai Nosso ali em cima com a mão assim em cima do copo e depois fala com o seu coração que você pede que seja trago as informações que você precisa saber. Aí pode vir outras coisas também, sem ser só sobre isso, pode vir de tudo, mas que seja trago para vocês a informação que você precisa saber, para que você tire a angústia, algum sentimento negativo do seu coração, sabe? E que isso possa vir para você durante o sono, durante o sonho. E peça conexão com o seu eu superior, porque o nosso eu superior é o que traz as respostas pra gente, tá? Faz isso, depois que você terminou essa oração, bebe essa água, vai dormir. Quase assim, 70% de vezes que eu faço isso, dá certo. As respostas vêm por sonho pra mim. Então, faz esse teste, pode ser que você consiga respostas assim, tá? Gente, eu vou ter que finalizar, ninguém mais tem pergunta, porque a bateria do meu celular tá em 7%, e de 7 para 1 é um passo. Tá bem no finalzinho mesmo. Mas assim, só mesmo para não esquecer, eu já ia esquecendo. Essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Eu vou deixar lá depois, só que vai demorar um pouquinho, porque eu ainda tenho que deixar a outra, que como eu disse no início da live, eu tive muita interferência. Eu não consegui postar ela ainda, espero que amanhã eu consiga postar, porque, nossa, foi um show de interferência, assim, muita coisa aconteceu. Na própria live aconteceu, né, que foi o que eu falei aqui no início, de quebrar, né, o potinho da vela, enfim, rolou um monte de coisa. Então, depois que eu postar essa, eu vou postar essa aqui também, tá? Então, vai lá no YouTube depois pra vocês verem. Tem outros vídeos também muito importantes lá no canal, então entra lá depois pra poder dar uma olhada. E o link tá na bio aqui do TikTok. E lá no YouTube tem as minhas outras redes sociais também, quem quiser entrar lá, tal. Ok? Gente, é isso. Até a próxima live. Muito obrigada a presença de vocês, muito obrigada a participação, muito obrigada para quem esteve com a gente, quem esteve até o final, quem saiu um pouquinho antes. Obrigada a todos vocês e até a próxima live, tá? Tchau, tchau, gente. Vai olhando os outros conteúdos lá no YouTube. Tem muita coisa lá que vai fazer diferença, que tá fazendo diferença nesse momento para todos nós, ok? Obrigado, todo mundo. Até a próxima.